Objetivos aí seria o que então? Diminuir a sobrecarga do judiciário, a agilidade nos processos, composição de interesses entre o Estado e a sociedade, e não simplesmente um refis. O refis ajuda em grande parte, mas não só um refis. E aqui, as tendências da administração. Então nós temos lá a consensualidade, a transparência, a busca de soluções convencionadas, daí a transação administrativa, no âmbito da seara administrativa tributária, sem levar isso diretamente ao judiciário. Isso já economizava ações judiciais, sobretudo as execuções, permitir uma maior intervenção dos contribuintes e, sobretudo, a necessidade dessa transação. Mas volto a dizer, não é tão simples, né? E aqui, exemplos já adotados em modelos, eu coloquei o nome porque isso é público, né? Isso já foi adotado em Pernambuco, já foi adotado na Bahia. Então nós temos aí um termo de transação, por exemplo, e temos aqui, estou passando rapidinho, as modalidades. Então lá na frente a gente vai ver um termo de ajustamento de conduta, tal qual que se faz na ação civil pública em matéria tributária. Então nós temos aí um exemplo de termo de transação, qual se reger-se-á pelo artigo 156, o devedor reconhece e confessa, tal qual se faz no parcelamento, uma confissão de dívida, mas ela não é por adesão. Existe uma manifestação expressa do contribuinte. E aqui eu coloquei algumas situações que nos interessam. Temas altamente polêmicos, mas só a título de reflexão, porque o nosso tema são meios alternativos de cobrança. Então, primeiro tópico, protesto da CDA. Segundo tópico, modalidade de transação. Então, nós teríamos a transação administrativa, conciliação, transação nas hipóteses de recuperação tributária, termo de prevenção de conflitos tributários. Isso é um assunto interessante, que é o termo de ajustamento de conduta em matéria tributária. Não tem qualquer relevância ou semelhança com o Ministério Público, não tem intervenção no Ministério Público, apenas o mesmo nome, né? Termo de ajustamento de conduta. Então, teria um termo de prevenção de conflitos tributários e uma novidade, a declaração de planejamento tributário. Essa novidade ela é interessante porque, não sei se eu estou equivocado, e os senhores podem ficar à vontade para discordar, mas parece que as fazendas, quando analisam uma questão de planejamento tributário, veem no sentido de sonegação. Mas não é sonegação, é elisão. Agora, é claro que também tem contribuinte que faz uma elisão no sentido de praticar uma elusão fiscal. Isso é verdade. Então, existem os dois pontos. E aí, a declaração de planejamento tributário supriria, ou pelo menos sanaria, a priori, aquela presunção de má-fé que muitas vezes é tida pelas próprias fazendas. Presume-se, então, a boa-fé do contribuinte em se manifestar expressamente com a declaração de planejamento e abrir a transparência fiscal para que a fazenda olhe concomitantemente o que está sendo feito a título de planejamento. Isso é um direito do contribuinte. Claro, se sonegar, também vai ser punido e é um direito da fazenda. Enfim, nós estamos falando daquilo que é lícito. Sonegação, corrupção, são desvios que não são invocados para aquilo que se quer como modelo, né? Esse tema polêmico que merecia até ser abordado em outro, então não vou nem tocar, outro fórum, que é a questão da arbitragem e terceirização da dívida ativa. A arbitragem, muito mais polêmica, mas a terceirização da dívida ativa, gente, já vi hipóteses em municípios fora do Rio de Janeiro, principalmente interior, que terceiriza a dívida ativa. Não sei o que os senhores acham disso, mas eu acho que isso aí fica para uma outra oportunidade de debate. Está aí o termo de ajustamento de conduta, elaborado em alguns estados, com base no 206, ou seja, com esse termo de ajustamento de conduta, olha que interessante, pessoal, mais uma hipótese dele obter certidão positiva com efeito de negativa, que não está no rol do 151. Então, o 206 diz lá, execução fiscal em que tenha ocorrido penhora, o tributo que ainda está na data do vencimento ou qualquer modalidade do 151. Se você for no 151, você não vai ver isso. Mas aí seria uma modificação do código para incluir o termo de ajustamento de conduta como modalidade de obtenção da certidão positiva com efeito de negativa e talvez mexendo até no 151 do CTN, o que facilitaria a vida do contribuinte para que ele não precisasse, por exemplo, ingressar no judiciário para obter uma liminar e mandado de segurança,
para suspender a exigibilidade, para que ele não precisasse ingressar no judiciário com uma ação ordinária, requeresse uma antecipação de tutela, ou precisasse, que é a pior de todas para o contribuinte, ingressar com depósito integral. Porque quando a gente fala em tributos, a gente pensa, né, IPVA, IPTU, isso é baratinho. Sim, mas para a pessoa jurídica você tem ICMS, você tem ISS, você tem Imposto de Renda, PIS, COFINS, são dívidas, né, gigantescas. E aí o contribuinte tem que depositar 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, e talvez possa ser até o capital de giro da empresa, não sei, da sociedade. Enfim. Está aí, então, os efeitos do termo de ajustamento de conduta. Será firmado no âmbito da administração, reconhecer cabíveis os efeitos da denúncia espontânea, olha que outra maravilha. O termo de ajustamento de conduta se enquadraria como denúncia espontânea também, quer dizer, o contribuinte se manifesta através do termo de ajustamento de conduta, ainda que a fazenda constate a irregularidade, o contribuinte teria o direito do benefício da denúncia espontânea. Por quê? Porque ele está, presumidamente de boa-fé, procurando a fazenda para regularizar a sua situação. Então, nós temos mecanismos que não são de todo teratológicos. Claro que precisam de adequação, mas são mecanismos viáveis. Enfim, agora passamos para o terceiro ponto do nosso tema, né? Temos quanto tempo aí, doutor Cláudio? Vamos lá. Bom, utilização do processo judicial eletrônico. Conversei com o doutor Varela, perguntei, doutor Varela, esse tema é um tema interessante para te abordar? Ele falou, não, um tema interessante e real. E a realidade, pessoal, a gente tem visto, o doutor Gilberto pode ratificar aqui, o professor Dilson também, a gente tem visto que a dificuldade dos profissionais, e veja, nós estamos falando de realidade de Rio de Janeiro, tá? Você imagina fora do Rio de Janeiro. Realidade de Sudeste é diferente de região Norte, de região Nordeste, em termos de desenvolvimento tecnológico. Claro que em alguns estados a gente até se surpreende. Uma vez eu fui dar aula no Tribunal de Contas de Cuiabá, para os conselheiros do Tribunal de Contas, eu fiquei impressionado com a estrutura do Tribunal de Contas de Cuiabá. Uma estrutura impressionante. Dava de 1000 na estrutura do Rio de Janeiro. Uma estrutura, assim, absurda. Até vou fazer um parênteses rapidinho. Estava dando aula, professor Dilson. Aí chegou um garçom perguntando se eu queria cappuccino, mamão, iogurte. Eu falei, se eu for comer isso tudo, acaba a aula. Um café da manhã ali disponível para a gente, né? Fiquei até envaidecido de olho, mas não pude comer. No máximo um cafezinho normal. Mas então, o processo judicial, voltando à realidade, a gente tem visto isso no âmbito da OAB, a gente frequentemente, cursos em cima de cursos, com turmas lotadas, acredito que muitos dos senhores fizeram, porque a gente precisa fazer o curso de peticionamento eletrônico. Por quê? Há uma realidade pequena, e eu me incluo nessa, eu não nasci digital, muitos dos senhores aqui nasceram na era digital, então os senhores já são digitais. Eu estava viajando estava no avião, tinha um menininho do meu lado, devia ter uns 9 anos de idade o garoto. O garoto usava o iPhone com a maestria que eu quase estava pedindo uma consultoria para ele. E aí a aeromoça veio e disse que ele precisava desligar o telefone, o garoto deu um suspiro e falou assim, ai, que seria de mim sem o iPhone? E eu pensei, né, que seria da gente sem o iPhone naquela época. Então, muitos dos senhores são digitais. Não tem qualquer dificuldade com o sistema. Utiliza o sistema com uma maestria absoluta, mas não é uma realidade dos advogados que nasceram na época analógica. Tem advogado, gente, que não sabe o que é um PDF. É culpa dele? Não. A culpa é da evolução do sistema e ele não acompanhou a evolução do sistema porque sempre teve estagiário que faz, sempre teve um advogado mais moderno que faz, então ele não sabe. Então, é uma realidade. Nós tivemos um caso interessante pra caramba, que houve um peticionamento, e o peticionamento era agravo e apelação. E aí, não sei se os colegas souberam desse caso. Aí, só que no sistema estava recurso de agravo, recurso de apelação e tal. Só que o direcionamento do recurso é diferente. A apelação tem juízo de admissibilidade, o agravo não tem. Então, era um agravo, foi peticionado como apelação. Bom, aí não conheceu do recurso, porque é apelação. Mas e aí? O sistema da tempestividade do recurso que foi interposto na data correta, por um erro de clique no sistema, o recurso não vai ser conhecido, não vai ser julgado. Enfim, são situações que estão ocorrendo assim,
que quem está lidando diretamente com isso está vendo a realidade. A realidade é diferente, né, da teoria. A gente fala, poxa, mas informática é tão fácil, qual o problema? E vários problemas, por exemplo, logo de escritório que é colocado em JPG ou HTML, sei lá, e aí pesa demais no sistema, o sistema tem tantos giga para colocar, e aí a petição não vai porque tem 50 e poucas folhas, mas na verdade não é por causa das folhas, é por causa da logo, que é uma imagem que pesa no sistema. Se você vai botar um gráfico, uma planilha, e joga para dentro da planilha, a planilha pesa o arquivo, vai botar foto, e é uma coisa de louco. Então, isso daí reflete uma realidade que a gente precisa evoluir. O avanço é esse, gente, o processo eletrônico. O avanço é esse. A tecnologia, ela veio para ficar, o SPED, né, o Sistema Público de Escrituração Digital, as notas fiscais eletrônicas, todo o sistema de escrituração, o PEMAT, o Programa de Modernização da Administração Tributária, enfim. Agora, os juízes também enfrentam o problema do peticionamento eletrônico. Então, precisa de uma adaptação. Tanto que tem sido prorrogado o sistema e a OAB do Rio de Janeiro vem sendo incansável na capacitação dos profissionais para que o pessoal esteja habilitado e precisa do apoio de várias instituições, não é só da OAB, precisa da vara de execução fiscal, das varas de fazenda, na vara de execução fiscal na esfera federal, as varas de fazenda, as secretarias, no caso de notificação de lançamento e tal, das procuradorias, dos correios. Então é um conjunto integrado que demanda um esforço significativo. E um outro ponto polêmico, e aí eu vou colocar aqui para os senhores o que o CNJ falou sobre isso, diferentes formas de tramitação em cada justiça. Eu não sei se os colegas concordam com isso, mas esse problema é um entrave para o desenvolvimento do processo eletrônico, pelo menos no âmbito estadual. No âmbito federal, a gente vê que isso está funcionando, mas no âmbito estadual é um entrave por causa da movimentação diferenciada em cada justiça. Oferecer um nível de segurança de acesso, isso é um outro problema, porque a tecnologia avança, o hacker avança. Minha esposa recentemente, ontem, teve todos os seus e-mails, fizeram um download de todos os seus e-mails da caixa de entrada, todos os seus e-mails. Como? Aí ligou para o provedor, um hacker entrou e hackeou todos os seus e-mails, quase 400 e-mails da caixa de entrada. Bom, e quem vai garantir que isso não seja feito num processo? Não, vamos dizer, apagar todo o processo. Como é que reconstitui um processo que for apagado todo na esfera eletrônica? Tem que ter um backup. Mas se o cara entra no e-mail, se o cara entra na Casa Branca e não vai entrar no backup, não vai apagar o backup? Então vejam só, será que uma dívida fiscal pode ser extinta dessa forma processual? Forma processual é brincadeira, mas será que teria uma forma de extinção? O hacker entra e apaga a execução. E aí, se você não tiver backup disso tudo, o cara apaga o backup e acabou também. Então, você tem que ter um sistema seguro. O programa criou a certificação digital, o token, mas daqui a pouco o cara entende que o token dá para também fraudar aquilo ali. Capacitação pessoal, mudança de cultura, assegurar o futuro. Isso aí é o grande desafio do sistema. Então, pessoal, a minha ideia aqui, só para eu sintetizar, nós abordamos 3 temas distintos dentro da temática principal, meios alternativos de cobrança. Colocamos para reflexão a polêmica do protesto da CDA. Colocamos como meio alternativo, claro, mediante o sistema, uma polidez do sistema, o melhoramento desse sistema, as vias alternativas de cobrança. E como uma proposta bem avançada, não proposta, porque isso já está sendo implementado, mas que é uma das grandes formas de agilizar o processo, desde que depois de sanadas todas essas discussões que entravam o processo, é o processo eletrônico. Então, na minha modesta opinião, eu acho que nós temos uma luz no fim do túnel. O cenário ele pode ser ruim no sentido do estoque, no sentido da onerosidade, no sentido das dificuldades, mas eu faço uma comparação, não sei se é adequada, mas eu sou muito otimista em relação a obras. Então, a gente enfrenta no Rio de Janeiro uma série de dificuldades, mas eu sou otimista. Se tudo isso for
para ao final a gente ter um melhoramento, eu sou a favor da gente enfrentar, pegar isso pelo cabresto e avançar para a gente dar a nossa parcela de contribuição. Então, eu dei assim uma mínima parcela de contribuição. Agradeço ao presidente do Fórum Permanente, doutor Varela, e aos demais colegas aqui.